Números do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos apontam que de uma a cada 68 crianças no mundo tem autismo, o que faz desta síndrome um distúrbio muito mais comum e em maior quantidade do que a soma dos casos de AIDS, câncer e diabetes juntos. Ao todo, são mais de 70 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo no planeta. Uma delas é o Pedro, filho da Michele, e é a história desta mãe que vamos contar hoje na nossa coluna Acessibilidade. Quando você sai da maternidade com o bebê, quando tem uma deficiência visível, você já está preparado para aquilo. No nosso caso, o caso do autismo, você não tem aquilo visível. Só vai aparecer os sintomas com 3, 4 anos de idade. Então, imagine você sair com um bebê perfeito da maternidade e quando chega a 3 anos de idade, não é aquele bebê mais que você tinha. Vocês tiram um filho e te dão outro no lugar. O que eu conheci do autismo foi, eu até relato isso no livro, foi uma cena daquele filme Meu Filho, Meu Mundo, que é aquela criança que ficava rodando um objeto e muito absorta no mundo dela. E depois que o Pedro veio, e ele trouxe o autismo até para minha vida mesmo, porque eu comecei a ter alguns sintomas que eu desconhecia e fui diagnosticada também. Então ele trouxe uma nova face do autismo. Eu descobri que o autismo ele é um espectro muito grande, com várias características. Eu tive aquela necessidade de aprender sobre o autismo. Os próprios profissionais eles não sabiam muita coisa. As terapias oferecidas eram muito restritas. Muito Belo Horizonte quase não tinha uma fono para trabalhar com autismo. A terapia comportamental também, só tinha 2 profissionais que trabalhavam. Comecei a fazer cursos na área, comecei a aprofundar mesmo, foram 8 anos de estudo intenso sobre autismo. E os 5 primeiros anos de tratamento do meu filho, eu fiz sozinha. Eu não tive apoio de profissionais, de ninguém. Eu desenvolvi algumas terapias, alguns métodos que eu comecei a trabalhar com ele e tive êxito. A primeira coisa é não coisificar a pessoa, a criança que foi diagnosticada. Atrás do autismo tem um ser humano ali, que tem as suas limitações, como todos nós temos, só que ele precisa de mais ajuda. É como aquele filho que você tem que levantar de manhã e jogar um pouquinho de água para ele levantar, no rosto dele acordar. Então o autismo é mais ou menos isso. Vai precisar de ajuda para poder se comunicar, para falar, para poder entender o mundo ao redor. Então a primeira coisa é não coisificar, é não colocar o autismo à frente da criança. Porque muitos comportamentos eles vêm do autismo, outros não, vêm de criança mesmo. A primeira pergunta que as mães se fazem e que elas fazem aos profissionais que vão atender os filhos é isso: meu filho vai falar? É como se a fala, estando presente ou ausente, ela quantificasse o grau daquele autismo. A fala em si, ela não é tão importante. Nós temos sempre que estar atentos à comunicação. Essa comunicação vai impedir, se a criança conseguir ter uma comunicação adequada, seja ela por fala, que é o que os pais mais almejam, seja ela por linguagem de sinais, ou seja ela por linguagem de figuras. A criança que se comunica, ela vai evitar bater a cabeça na parede, ela vai evitar se automutilar, ela vai evitar se jogar no chão, porque isso também é comunicação. Mas se ela consegue colocar em palavras, ou então nas figuras, na intenção de comunicação, o que ela deseja, se a criança tem uma dor de dente, ela não consegue expor que está com dor de dente, o que ela vai fazer? Ela vai comunicar aquilo da pior maneira possível. Então, quanto antes as famílias buscarem a comunicação alternativa para dar suporte para essas crianças, é melhor. O diagnóstico, na verdade, me trouxe paz. Paz com o passado, paz com coisas que eu achava que eram problemas que vinham de mim e com o autismo vi que não vinham de mim. Eram situações que eu não poderia ter evitado.